do INPE. Nós dois, como é tradição lá na área, os dois coordenadores estão sempre juntos, então a gente é quase um parzinho, né? Está sempre eu e ele neste assunto, ainda que este seja apenas uma das atividades da coordenação. Então, vou passar a palavra para o Cláudio, tá bom? Olá, boa tarde, todo mundo. Agradeço a presença de todos, né? Como a Lúcia que estava comentando aqui, eu me lembro de ter visto o auditório tão cheio assim. Então, eu fico feliz que a comunidade tem interesse no nosso trabalho. É comunicar a comunidade, né? A gente sabe que nem todo mundo é de observação da Terra. Eu imagino que quem é lá da física espacial sabe tanto de Amazônia quanto eu sei de física espacial, então acho que o objetivo era isso mesmo, era trocar essas informações, né, e poder levar para toda a comunidade aquilo que a gente faz, como a gente faz, para que não tenha muitas dúvidas disso. Bom, um roteiro rápido, é uma apresentação, como a Lúbia já disse, é uma apresentação que se pretende curta, não muito extensa, mas depois a gente vai ficar aqui o tempo que for necessário para sanar as dúvidas que houverem. A gente fala um pouco da institucionalidade do programa, né, quais são os projetos que estão dentro do programa, que é o PRODES, ETER e TerraClass, a tecnologia que a gente tem usado para fazer o monitoramento, né, como a gente está fazendo a disseminação desses dados públicos e uma síntese final disso aqui. Bom, começando por essa questão da institucionalidade, o programa de monitoramento ele já tem mais de 30 anos, né, ele surgiu lá em 88, né, para atender uma necessidade do governo brasileiro de conhecer a realidade da Amazônia em termos de ocupação, em termos de desmatamento. Lá no final da década de 80 havia uma pressão muito grande em cima do governo brasileiro no que diz respeito a quanto da Amazônia já havia sido desmatada. O governo, então, demanda ao INPE, né, tem gente aqui que sabe disso muito melhor que eu, já estava aqui nessa época, mas demanda, já haviam outras iniciativas anteriores na década de 70, mas na década de 80 e final de 80, então, o governo, começo de 90, até como preparação para a COP, para a ECO 92, que o Brasil estava sediando, né, o governo demanda, então, um levantamento completo do desmatamento na Amazônia para entender essa ocupação, para entender quanto estava ocupada, como estava essa ocupação. E desde então, o INPE passou então anualmente a fazer esse monitoramento. Atualmente, ele se encontra dentro do programa, né, da estratégia do programa de monitoramento dos biomas brasileiros. Essa estratégia era definida pela portaria do MMA, que é o responsável, em última instância, pela questão de monitoramento ambiental, né, do PMA-BB. E é uma ação de governo, essa ação de governo está determinada ao INPE, né, ao MCT, que delega ao INPE. Então, esse recurso vem, para fazer o monitoramento, ele vem de orçamento da União e tem como ação de governo, ação 20V9, que é de responsabilidade do INPE a execução. Opa, não era isso que eu queria. Dentro do PMA-BB, está previsto o monitoramento de três tipos de coisas, três monitoramentos. As questões de uso e cobertura, desmatamento e fogo. Eu vou me ater para todos os biomas, cada bioma tem ali o que está previsto dentro da estratégia de monitoramento. Hoje eu vou me ater especificamente às questões da Amazônia, que é o que a gente está em foco no momento. Nós temos monitoramento para os outros biomas, como a Lúbia falou, Cerrado, estamos começando agora os outros 4 que não estavam ainda em execução, mas isso num outro momento a gente pode explanar para vocês também. Dentro da Amazônia, então, a gente está fazendo a questão do uso da terra, né, através do TerraClass. Eu vou falar depois do projeto. O TerraClass mostra como está sendo usada a terra. O desmatamento, seja ele uma detecção anual, que é a quantificação, né, que visa divulgar a taxa anual de desmatamento, e também os alertas diários, que são incrementados para fiscalização. E a questão de você fazer um monitoramento de fogo. A gente trabalha também com fogo, com foco de fogo, né? Tem um programa Queimadas, que o CETES há tanto tempo troca isso aí. Agora o Fabiano está assumindo a responsabilidade, está havendo uma transição, né? Mas a gente mantém constantemente o monitoramento de fogo, de área queimada. Eu vou começar então falando do PRODES. O PRODES, como eu já disse aqui anteriormente, ele desde 88 faz esse monitoramento do corte raso. Para fazer esse monitoramento, desde o princípio, nós trabalhamos com imagens, inicialmente era somente Landsat, depois com a disponibilidade de mais dados, nós passamos a usar outros satélites para complementar essas informações, mas sempre satélites nessa que a gente chama de classe Landsat, ou seja, com resolução entre
20, 30 metros, que são resoluções que são compatíveis para que a nossa série histórica, que começa lá em 88, seja compatível. Por isso também a gente mantém até hoje uma área mínima de mapeável de 6,25 hectares. Isso é uma pergunta frequente, as pessoas sempre perguntam por que é 6,25 hectares? Porque quando o PRODES começou, lá na década de 80, era tudo feito em papel, as imagens eram em papel, né, botadas em 1 para 250 mil. A área mínima que se mapeava ali com precisão cartográfica era de 1 milímetro quadrado, então se a gente colocar 1 milímetro quadrado na escala de 1 para 250 mil, a gente fazer a multiplicaçãozinha vai dar 62.500 metros quadrados e chega nos 6,25 hectares. Então, por isso, a história de 6,25. Hoje, nós temos tecnologia, usando a própria imagem Landsat, a gente já consegue fazer um mapeamento abaixo disso. Provavelmente, com 1 hectare já começa a fazer os primeiros mapeamentos. Só que para fins de quantificação, para fins de cálculo de taxa, se mantém o corte em 6,25, porque essa série ela tem que ser compatível. É em cima dessa série que é construída todo o diálogo do governo brasileiro com países estrangeiros, com a questão, por exemplo, do cálculo de emissões, os compromissos que o governo brasileiro assumiu em termos de redução de desmatamento, redução de emissões, se dá com base nessa série. Então, qualquer coisa que se faça tem que ser sempre compatível, a gente tem que sempre considerar que ela tem que ser compatível com aquela série histórica que nós temos. O corte na Amazônia, ele ocorre principalmente na estação seca. A gente tem ocorrências no período chuvoso? Tem. Já está mudando isso um pouco, mas o grosso, a maior parte desse corte é feito na estação seca. Por que é feito isso? Porque o desmatamento na Amazônia ele precisa se livrar de toda aquela floresta, quem vai usar aquela área, vamos imaginar o seguinte, vamos olhar para essa área aqui, ó. O sujeito que vai usar isso aqui para plantar, para fazer um pasto, para fazer qualquer coisa, ele precisa sumir com toda essa biomassa que existe em cima da terra ali. Ele quer usar a terra nua, ele precisa desaparecer com aquela biomassa. Para desaparecer aquela biomassa, ele pode enterrar, ele pode alugar um monte de caminhão para tirar aquela madeira de lá, ou ele pode tocar fogo nisso. Que normalmente é o que todo mundo faz. O cara toca fogo para queimar aquela madeira que existe ali, para poder usar. Ele vai tirar, óbvio, as madeiras nobres que ele consegue comercializar antes, e depois o excedente que sobra ele vai queimar para poder fazer isso. Por isso que o desmatamento ocorre principalmente no período seco. Por quê? No final do período chuvoso, ele vai fazer o corte, aquela vegetação, ela vai ficar secando durante um tempo, e aí já mais para o fim do período seco, é que ele vai tocar fogo, vai queimar aquela vegetação para poder ocupar essa área. Até por isso também é que existe uma sazonalidade desse desmatamento. A gente vai ver depois nas curvas do DT, elas são sempre muito maiores nesse período seco, justamente por isso, porque existe uma sazonalidade. E além de que, no período nublado também, a gente tem dificuldade de observação por usarmos sensores ópticos. O PRODES ele trabalha de maneira incremental, sempre foi assim, desde o início, ele foi concebido para ser um sistema de monitoramento, de mapeamento de perda de floresta primária. Então, uma vez que aquilo é detectado como uma perda de floresta primária, ele assim permanece por todo sempre. O PRODES não tem como objetivo principal fazer um monitoramento do que está acontecendo naquela área que já foi desmatada. O objetivo do PRODES é bem claro, é bem restrito. Ele é um sistema para monitorar e para quantificar a perda de floresta primária. Então, ele trabalha fazendo isso de que maneira? Incrementalmente. Inicialmente, você tem lá a máscara inicial, vamos imaginar que fosse lá em 88, então se construiu o mapa de todo o desmatamento que havia naquela imagem. E depois, ano a ano, sucessivamente, você recebe uma nova imagem, é mascarada a informação que já estava desmatada, aquela área que já estava desmatada, ela é mascarada, o intérprete não vê mais aquela área, ele não tem que se preocupar com isso, e ele vai produzir os novos polígonos, vai identificar as novas áreas que estão sendo desmatadas e vai incrementar essa máscara. Ou seja, o PRODES está sempre aumentando a área desmatada. Esse ano, se você tinha 720 mil, ano que vem teve mais 10 mil, passa para 730 mil, e assim sucessivamente. A gente trabalha de maneira incremental. Aqui é mais para ilustrar esse processo. Você tem um desmatamento lá em 2010, em 2011, então ele já está dentro da máscara, surge um novo desmatamento, ele é mapeado, incrementado nisso,
Depois de 2012, os novos incrementos, aqui em 2011, a gente percebe que essa área e essa área aqui já estavam bastante degradadas. Provavelmente já havia exploração de madeira, já no estado bastante intenso naquela região, mas como ainda não havia exposição do solo, ainda havia floresta dispersa naquela região, ele não pode ser quantificado no PRODES. O PRODES só quantifica quando existe a perda, a conversão completa, a perda, né, muito acentuada, já mais de 90% daquele dossel florestal. Em 2012, essa área que começa a ser explorada aqui, ela sofre a conversão completa, aí ela é mapeada, e depois de 2013, essa outra área que estava sendo convertida aqui, ela vai ser identificada como corte raso e passa então a fazer parte dessa máscara do PRODES. Então isso é feito ano a ano para as 229 cenas, né, que a gente faz e distribui. É feito em duas etapas, eu vou, né, tentar falar rapidamente disso. A gente produz uma primeira estimativa feita com base em 90% do desmatamento do ano anterior, ou seja, a área, as cenas que cobrem 90% do desmatamento do ano anterior, mais as cenas que cobrem todos os municípios prioritários do MMA, elas são mapeadas até dezembro desse ano. Com base nesse dado inicial, se produz a estimativa da taxa do ano corrente. Então, esse dado ele tem que ser produzido esse ano, no ano corrente, por quê? Porque é um dado que, historicamente, o governo brasileiro vai levar para a COP, e ele precisa dessa informação para poder notificar os outros países. Olha, a perda de floresta esse ano foi de tanto. Na sequência, né, até maio, junho do ano subsequente, a gente continua mapeando as outras 100 e tantas cenas, as 130 cenas que sobraram, que tem muito pouco do desmatamento. O desmatamento ele tem uma questão geoespacial muito intensa, ele não ocorre aleatoriamente em toda a Amazônia, ele ocorre numa região bastante específica, que é a região do arco do desmatamento. Então, as outras 100 e tantas cenas são mapeadas até maio do ano seguinte, nós refazemos o cálculo da taxa e damos a taxa consolidada para o ano que passou. Tá? Por isso que vocês sempre vão ver o anúncio do PRODES em dois tempos. Ele é feito em dezembro, quando é feita uma estimativa, e depois, no ano seguinte, quando tem o dado completo, é entregue a taxa consolidada. Todos os dados eles são disponíveis na internet, né? A gente vai falar disso depois no final. Tem uma plataforma que foi desenvolvida dentro aqui da DPI, né, dentro da OBT, justamente para isso, a plataforma Terra Brasilis, né, o objetivo é fazer a disseminação dos dados e também um conjunto de análises pré-definidas para que os tomadores de decisão, para que toda a comunidade possa acompanhar a evolução desse dado. Ele é disponibilizado tanto na forma numérica, em tabelas e gráficos, como também na forma espacial, né, espacialmente explícito, todos os polígonos que foram mapeados durante toda a história do PRODES, está lá disponível para que toda a comunidade possa fazer download, possa fazer análise disso. Né? E isso faz parte, inclusive, de uma condição desse dado. Esse dado ele tem que ser auditável. Como é um dado que o governo brasileiro usa, né, como uma referência para a questão dos seus cálculos de emissões, das suas desmatamento, ele tem que ser auditável. Né? Ele é um dado que ele tem que estar MRV, né? Tem que ser mensurável, reportável e verificável. Então, ele tem que estar disponível o tempo todo para que qualquer um possa verificar essa informação. E assim, desde 2002, é isso, João? 2002, que a gente vem disponibilizando na internet, esse dado está disponível. Aqui é um zoom só para a gente ver como é que é isso. Hoje, né, ele está para fins de disponibilização. Foi feito um ajuste na máscara, então a gente tem a grande máscara até 2008, que está aqui em amarela, e depois em tons de vermelho, os tons mais recentes. Né, a gente percebe então a expansão do desmatamento nessa região. Esse é um zoom na região ao norte ali, de Porto Velho, né, no norte de Rondônia. O dado do PRODES, né, para fins da gente entender, existem outros dados do mundo? Existem. Né? Por exemplo, a Universidade de Maryland faz isso para o mundo todo. Ela faz, só que faz com metodologia diferente do que o INPE faz. Né? Eles não trabalham com máscara, fazem uma classificação ano a ano e consideram áreas de degradação, como desmatamentos também, então fogo, isso tudo vai considerar. Isso faz com que o dado do PRODES, em termos quantitativos, ele seja bastante conservador. Né? O dado do PRODES ele aponta normalmente muito menos do que outras instituições têm apontado. Né? Por quê? Porque o dado do PRODES sempre trabalha com máscara, então ele nunca vai contar duas vezes uma área. Ele trabalha de uma forma de interpretação visual, com uma acuidade muito intensa, e a gente está sempre com uma preocupação muito grande, porque sabe que é um dado que é sensível
Então a gente só vai, e faz parte da nossa metodologia, só apontar como desmatamentos áreas onde há a perda completa da cobertura florestal. Então é um dado bastante conservador na sua produção, mas que tem uma constância, que tem ao longo desse período uma série histórica bastante estável, o que dá essa credibilidade do dado. Em seguida, eu passo agora a falar do DT. Né? Como é que surge? Primeiro, por que surge o DT? Até 2004, a gente só falava de PRODES uma vez por ano. A gente vinha a público entregar o dado do desmatamento e dizer, olha, esse ano nós perdemos tantos mil quilômetros de floresta na Amazônia. Isso era importante, isso permitia várias coisas, identificar a política pública e tal, mas para fiscalização era pouco. A fiscalização dizia, olha, eu preciso saber o que está acontecendo agora. E na esteira do PP-SEDAM, recém-criado em 2003, o governo brasileiro, né, através do MMA, demandou no PP-SEDAM, o PP-SEDAM, para quem não sabe, é o Plano de Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia. Ele envolvia 11 ministérios, hoje que são 13 ministérios. No início, ele tinha a sua coordenação dentro da Casa Civil, ele foi instituído em 2003, e a coordenação desse plano era dentro da Casa Civil, onde todos esses ministérios, então, se sentavam para discutir assim, quais são as medidas que cada ministério pode contribuir para que você reduza o desmatamento na Amazônia. Então, o nosso ministério já oferecia o PRODES, né, o MCT, através do INPE, falou, a gente já disponibiliza o PRODES, né, mas ele falou, a gente precisa de mais, a gente precisa de um instrumento dinâmico. Então, precisamos de um instrumento que permita a fiscalização saber onde ir hoje, onde está acontecendo o desmatamento agora, para que a gente possa direcionar a fiscalização. Né? Então, já havia um desenvolvimento aqui na época, a tese da Liana, acho que alguns aqui devem conhecer a Liana, que era a orientanda do Iosio, ela já estava desenvolvendo esse material usando o dado MODES, né, e falou, perfeitamente, a gente já tem uma técnica que está em desenvolvimento, a gente rapidamente consegue prototipar isso e transformar isso num projeto de monitoramento de rápida resposta. Então, aí surge o DT. Né? E a partir de 2004, nós começamos a entregar esses dados, primeiro com a periodicidade mensal, depois passou a ser quinzenal, depois passou a ser semanal, até agora a gente está chegando agora na entrega diária de dados, como a gente está fazendo agora. De 2004 a 2017, nós usávamos o satélite MODES, né, o Terra, que está a bordo do Terra e o Aqua, com uma resolução de 250 metros. Para aquele momento, e uma unidade mínima mapeável em função daquela resolução de 25 hectares. Para aquele momento, ele foi um instrumento que serviu muito bem, atendeu plenamente as expectativas. Né? Os desmatamentos eram áreas muito grandes, eram áreas bem intensas mesmo, né? Quase sempre aí maiores ou próximos a 100 hectares. Então, para quem pegava 25 como unidade mínima, aquilo era facinho de fazer. Só que os nossos desmatadores aprendem com a gente. Né? A gente acha que não, mas eles estão sempre de olho no que a gente está fazendo para poder melhorar o trabalho deles também. O nosso trabalho faz avançar a tecnologia do desmatamento. O cara... Aí ele falou, os caras agora pegam acima de 25 hectares, então vamos diminuir esse negócio, vamos começar a fazer puxadinho de 10 hectares, puxadinho de 5 hectares aqui numa área desmatada, para que eu não seja visto pelo DT, para que a fiscalização não saiba que a gente está agindo. Então, o DT, isso é reconhecido tanto na literatura científica como na comunidade do IBAMA, nos meios que trabalham com fiscalização, foi um instrumento-chave para ajudar na queda do desmatamento. Né? Todo mundo sabe que no período aí de 2004 até 2012 a gente veio uma queda de mais de 70% de desmatamento. Isso foi um motivo de reconhecimento em todo mundo. O mundo todo fez diversos elogios ao sistema. Né? A literatura científica reconhece esse esforço e reconhece essa efetividade do DT. Mas, como eu falei, a gente precisava estar sempre inovando, precisando melhorar a situação para poder continuar sendo efetivo. Então, no final de 2011, eu ainda estava em Belém, estava lançando a Jornada da Amazônia, a gente começou a testar, na época ainda não tínhamos o CIBERS-4, mas a gente começou a testar as imagens ao IFES do IRS, do Indian Remote Sensing, com resolução de 56 metros. Fizemos os primeiros testes, olha, acho que dá para funcionar, o satélite é compatível, as bandas que a gente analisa são próximas, tem uma resolução bem melhor, então a gente vai ter um produto melhor. Começamos esse desenvolvimento, isso foi até 2014, trabalhando com essa coisa. Aí em 2014 eu falei, olha, tá bacana. Agora, além do All-IFES, a gente tem também o CIBERS-4. No final de 2014 a gente lançou o CIBERS-4. Tem uma disponibilidade de um outro dado que é, inclusive, importante porque é um dado de produção própria, né, pertence ao satélite que é produzido entre Brasil e China, entre INPE e CRESDA.
Então, passamos a usar então, essas imagens cibers, né, o WFI, com 64 metros de resolução, o que permitiu melhorar a área mínima, baixando de 25 para 3 hectares. Né? 3 hectares, né, a gente pode aqui, para a gente de São Paulo, 3 hectares é muita coisa. Você fala, bom, 3 hectares são, grosso modo, como todo mundo sempre fala no jornal, 3 campos de futebol. Então, você fala, é muita coisa. Né? Para a Amazônia, isso é nada. Né? 3 hectares na Amazônia, ninguém desmata 3 hectares na Amazônia. O cara não se dá o trabalho de contratar uma equipe, botar uma motosserra, trator, tudo para fazer 3 hectares. Um desmatamento médio no Pará é 18 hectares. Né? Mesmo agora com a queda, né, os nossos desmatadores aprendendo que eles precisavam fazer pequenininho, mas ainda assim as dimensões amazônicas são sempre muito maiores do que isso. Então 3 hectares, para o Pará, pega mais de 95% dos desmatamentos do Pará, no ano de 2018, a gente fez uma análise. Pará, por que o Pará? Porque o Pará é o estado que mais tem contribuído recentemente. Então ele pega mais de 95% do desmatamento do Pará em 2018. Helena, você poderia me arrumar um copo d'água? E o que o DETER enxerga? Ele enxerga tanto o desmatamento como a degradação florestal. A gente sabe que para fiscalização, para fins do PRODES, só nos interessa contabilizar desmatamento. Mas para fim de fiscalização, quando o IBAMA precisa ir a campo, é importante que ele saiba o que está sendo desmatado. Isso aqui está desmatado, já foi, mas também aquilo que está em processo de desmatamento. O desmatamento hoje, né, ele já foi no início do processo de ocupação da Amazônia, ele era muito mais feito de uma única forma, de um único tempo. O sujeito chegava, tinha uma floresta enorme, ele dizia, bom, beleza, eu preciso limpar toda essa floresta. Então ele contratava os tratores, botava o trator, passava o correntão e limpava aquela área de uma vez só para poder usar. O processo hoje é um processo muito mais paulatino, muito mais de degradação, onde você começa com a retirada das madeiras nobres, aí depois passa no tempo segundo, onde ele vai retirar as madeiras com menor valor comercial, para fazer tapume, fazer outras coisas de interesse menor. Aí depois, ao longo desse período, começa a haver ocorrência de fogo. Por quê? Porque a floresta fica aberta, à medida que ela fica aberta, quanto mais aberta ela está, mais suscetível a fogo ela vai estar. Né? A floresta originalmente é um ambiente extremamente úmido, mas à medida que você a torna mais aberta, por exploração de madeira, ela vai se tornando mais e mais suscetível a fogo. Esse fogo constantemente vai degradando aquilo, até que no final você tem uma área que já está meio pasto, meio floresta, meio alguma coisa. Então, isso, inclusive, no processo de detecção agora, é muito mais difícil, é muito mais árduo do que ele já foi no passado. Né? Hoje, as conversões nem sempre se fazem com aquele solo exposto completamente de uma hora para outra. Muitas vezes, esse processo de conversão se faz paulatinamente. É por isso que é importante que o DETER aponte também as áreas em degradação, para que os órgãos de fiscalização saibam que está em ocorrência, está em andamento um processo de degradação naquela área, e ele possa, então, checar aquilo e, nas suas fases ainda bastante iniciais, evitando assim um prejuízo maior de que seria realmente aquilo transformado numa área desmatada. Obrigado. Seguindo, bom, como eu já disse, o satélite usa as imagens do WFI, a largura de imageamento dele, né, são mais de 800 quilômetros, permite que a cada 5 dias a gente tenha uma revisita disso. E aqui eu faço um parênteses para chamar a atenção, né, para eu ter muito orgulho disso, sempre eu estresso essa informação quando eu estou falando com o público. Primeiro, o fato de ser uma tecnologia que é completamente nossa. O Brasil é dos poucos países do mundo que é capaz, e nosso instituto em especial é dos poucos países no mundo que é capaz desde projetar, construir, lançar, operar e usar essas imagens, produzir informação e disponibilizar na internet. Eu acho que são poucas instituições no mundo que têm uma capacidade técnica dessa envergadura. Então eu me sinto extremamente prazeroso de fazer parte disso, de estar aqui dizendo que nós somos capazes de construir tecnologia com todas as dificuldades que nós temos, para fazer esse monitoramento. E, esse ano agora, com o lançamento do Cibers 4A, e ano que vem, com o lançamento do Amazônia 1, nós vamos ter 3 câmeras operando na mesma região, com as mesmas características, o que vai fazer, certamente, com que esse tempo de revisita, que hoje está em torno de 5 dias, que ele caia para 2, no máximo 3 dias, essa revisita. Ou seja, a gente vai melhorar ainda mais a capacidade de resposta do sistema.
A câmera WFI, ela trabalha com 4 bandas, né, 3 no invisível, uma no infravermelho próximo e a resolução espacial de 64 metros. O DT, da mesma maneira que o PRODES, ele trabalha com o conceito de máscara, né, justamente para evitar a questão de dupla contagem. Dizer, vocês vão olhar... Não, a gente trabalha com a máscara. E de que maneira que é isso? Nós absorvemos a máscara que vem do PRODES, né, esse dado, ou aquela máscara do ano anterior. Quando eu vou começar o DT de um ano, eu vou pegar o dado PRODES do ano anterior. Então eu digo, essa aqui, o PRODES já disse que isso está desmatado. Eu não preciso mais olhar, não vou mais me preocupar em olhar essa região. Vou olhar somente a área de floresta, que ainda não foi convertida plenamente. Então, nessa área que não foi convertida plenamente, eu vou, então, dia a dia, a cada nova imagem que eu tenho daquela região, eu vou fazer a identificação. Essa sequência mostra exatamente como é feito isso. Então, quer dizer, essa área é uma imagem que foi usada no PRODES do dia 24 de julho do ano passado. Começou o monitoramento durante um período que nós não temos informação. Por quê? Porque é o período nublado, é o período de chuvas na Amazônia, a gente tem dificuldade para a aquisição de dados. Quando chegou maio, conseguimos aqui uma imagem boa do dia 8 de maio, foi detectado um desmatamento aqui. Esse desmatamento foi, então, mapeado. É importante aqui a gente fazer uma pausa para explicar uma coisa. Isso é o que a gente chama de tempo de detecção. Não significa que a ocorrência desse polígono foi aqui em maio. Significa que entre 24 de julho, que é a última informação que eu tenho aqui, e 8 de maio, ocorreu um desmatamento aí. Certo? Mas, na minha detecção, como eu só tenho a informação do tempo de detecção, então ele vai ser contabilizado, na hora que eu faço lá os gráficos mensais de acompanhamento, ele é contabilizado como uma ocorrência de maio, porque foi o período que eu detectei. Né? E essa é a metodologia pactuada entre o INPE e o IBAMA e sempre funcionou assim. Né? Não existe, isso é um erro do DT? Não, isso não é um erro do DT. Isso faz parte da metodologia, faz parte das condições das imagens que nós usamos e isso sempre foi pactuado e entendido dessa maneira. Seguindo, né, dia 22 de maio, uma nova imagem, um novo desmatamento detectado. Dia 16 de junho, um novo desmatamento. Dia 8 de julho, mais um pedacinho. Né, somando todos os pedacinhos, a área acumulada, segundo as medições feitas pelo DT, 215 hectares. Usando a imagem que vai ser usada para o PRODES desse ano, que é do dia 27 de julho, né, a gente conseguiu detectar 2 polígonos, que aqui tem um pedacinho que ele não desmatou, separou, então um polígono de 88, outro de 116, somando os dois ali, 205 hectares. Né? A diferença entre os dois, por quê? Porque nós estamos trabalhando com resoluções espaciais diferentes. O DT trabalha com resolução de 64 metros, o PRODES com resolução de 30 metros. O PRODES é que é o instrumento de medida definitiva. O PRODES é que vai dizer qual o tamanho daquela área que foi desmatada. Essa área medida no DT é uma área que se presta principalmente à questão de priorizar as áreas de fiscalização. Né? Onde estão ocorrendo, qual a magnitude do desmatamento que está ocorrendo nas diversas regiões. Aqui embaixo, né, imagens de alta resolução de uma empresa comercial americana que mostra em detalhes aquela área sendo desmatada. Esses dados, né, da mesma maneira que o PRODES, esses dados são todos espacialmente explícitos na rede. Né? Ou seja, todos os polígonos que são mapeados, tudo aquilo que a gente produz, fica disponível na página do Terra Brasilis. Se você entrar lá, tem 4 abas no Terra Brasilis, mapa do PRODES, dashboard do PRODES, mapa do DT e dashboard do DT. Então, no mapa, você pode identificar cada um dos polígonos. Aqui está o somatório, todos os polígonos que foram detectados desde 2015, que estão disponíveis na página. Você pode dar zoom, pedir informação sobre cada um do polígono, ele vai mostrar qual a data daquela imagem, qual a órbita ponto, em que município que está, qual o tamanho daquela área, tudo lá disponível. Na parte de análises gráficas, né, o Terra Brasilis ele foi concebido em parceria, sob demanda do próprio MMA. O MMA dizia, nós precisamos de ferramenta para poder fazer análise rápida, entender o que está acontecendo, aonde está acontecendo. Então, a gente foi construindo um conjunto de gráficos, um conjunto de análises rápidas de informação que pudesse, principalmente, pautar a equipe de fiscalização e que, ao mesmo tempo, é óbvio, servisse também para que toda a comunidade seguisse esse evento, o que está acontecendo, fazer a disponibilização desses dados de uma maneira útil à sociedade, né? Informar a sociedade sobre nossos dados. Então, desculpa, volta.
Uma das ferramentas é essa ferramenta aqui, que é o gráfico diário. Então, aqui você pode selecionar, depois a gente pode mostrar para quem tiver interesse como é que funciona. Entrando nessa página tem uma ferramenta de seleção. Você pode selecionar um dia, uma semana, um mês, né, um período qualquer que você define ali na barra, e você vai saber quanto de área tem naquela região, quantos alertas, né, e você pode selecionar por classe. Né? Nós trabalhamos com 2 grandes grupos de classes. Um grupo de alertas de desmatamentos, né, aquilo que a gente chama, olha, isso aqui é um alerta, não é obrigatoriamente um desmatamento, mas é um alerta de desmatamento, que são 3 classes. A classe do tipo desmatamento com solo exposto, desmatamento com vegetação e mineração. Essas são onde há um alerta de que há uma substituição, uma remoção completa da cobertura florestal. E os outros alertas são alertas de degradação, ou seja, tem uma significativa mudança na cobertura florestal, que pode ser por incêndio, por degradação, por extração de madeira. Então, as diversas classes, cada um deles dentro da sua classe. Então, você pode selecionar um conjunto, por exemplo, aqui, ele está selecionado todo o período, que foi até o dia 26 de julho, e selecionamos 3 classes, desmatamento com solo exposto, com vegetação e mineração. Ele mostrou aqui, então, quanto deu nesse período aqui. Então, todo dia, ele vai dar um shift para cá, vai entrar um dado novo aqui, e o último dado que está ali vai sumir desse gráfico, né, diário, que você consegue acompanhar diariamente. Esse gráfico ele mostra sempre os últimos 365 dias. Você pode selecionar por unidade da federação. Eu quero saber quanto tem no Acre, quanto tem no Pará. À medida que você selecionou, ele automaticamente atualiza essas informações gráficas aqui em cima. Uma outra ferramenta que também foi demanda do IBAMA era justamente para poder acompanhar. Ele fala, tudo bem, né? Pô, legal, veja um período, mas como é que foi esse período em datas passadas? Né? Quando eu comparo ao quando eu quero saber o seguinte, o período de abril a julho desse ano, como é que foi com relação ao período de abril a julho do ano passado? Então, atendendo essa demanda, a gente criou esse gráfico que mostrou, então, desde que a gente passou a usar as imagens WFI, né, a gente não coloca nesse gráfico, as informações que foram geradas pelo MODES, porque tem uma resolução espacial completamente diferente, porque as classes mapeadas naquele momento eram diferentes. Então, seriam dados incompatíveis de fazer uma comparação visual no mesmo gráfico, né, no mesmo momento. É um dado que se pertence, ele permite, sim, algumas comparações, mas aí você teria que ter um certo cuidado, uma análise muito mais detalhada para poder comparar o que é feito o que foi feito no MODES com o que é feito no WFI. Então, a gente passou, então, a divulgar os dados que são feitos a partir do WFI, que é de 2015 para cá. Então, tem mês a mês o agregado mensal para cada uma das classes, para cada uma das unidades. Aqui é a mesma coisa, você pode selecionar um período do ano, deixar o ano todo, pode selecionar um conjunto de classes, pode selecionar algum estado ou mais de um estado, e ele vai automaticamente atualizar o que está acontecendo, né, naquele período que você selecionou. Eu quero saber assim, o período de maio, junho e julho. Ele vai fazer o agregado maio, junho e julho para cada um dos anos e vai mostrar essa informação disponível aqui. Esses percentuais não existem no gráfico, tá? Só isso aqui é só para mostrar para a gente, estou mostrando aqui. O INPE não faz aquela famosa comparação. O desmatamento subiu 80%, o desmatamento subiu 200%. Não, o INPE não divulga essa informação. O INPE divulga o dado numérico, como a gente mede. Deu 4.500, agora estamos com 6.400, ponto. Todas as outras ilações que a gente vê em manchete de jornal por aí, de que o desmatamento subiu 200%, 80%, caiu 15%, não foi feito pelo INPE. É interpretação do jornalista, interpretação daquele que usou esse dado. A gente deixa explícito também na nossa página que comparações entre meses não são adequadas. Por quê? Porque você não garante que a mesma observação foi feita em cada um dos meses. Pode ser que no mês de julho do ano passado eu tenha tido uma cobertura de nuvens mais intensa que julho desse ano, então não dá para fazer uma comparação direta. Olha, julho do ano passado com julho desse ano, quanto é que aumentou de um ao outro? A gente não recomenda essa comparação mês a mês. A gente sempre diz, ele é um indicativo desses aumentos ou de quedas, mas para isso você deve usar períodos maiores, pelo menos 6 meses, né? Você olha, quanto é que deu os últimos 6 meses com relação aos 6 meses do ano passado, ou dos anos anteriores. Então você começa a ter indicativos de como é que está essa mudança entre os diferentes anos. Em seguida eu passo para falar agora do TerraClass. O TerraClass é um projeto que é desenvolvido em parceria com a Embrapa.
já desde 2011, nós estamos trabalhando em parceria, para fazer a identificação do uso da terra na porção desflorestada. Até aqui, nós só estávamos falando de perda de floresta. O PRODES fazendo a quantificação dessa perda, o DT interessado em produzir dados para fiscalização, mostrando essa perda ou essa degradação de floresta, mas a gente não estava olhando para aquilo que estava acontecendo na área desmatada do PRODES. Havia essa pergunta, era uma pergunta muito intensa na comunidade, o que está acontecendo? Foi desmatado e o que tem lá dentro? Tem agricultura, tem vegetação secundária, tem pastagem, quanto tem de cada coisa dessa? Então, para resolver isso, a gente se associou à Embrapa, temos trabalhado junto com 2 núcleos da Embrapa, a Embrapa Informática Agropecuária, que fica aqui em Campinas, e a Embrapa Amazônia Oriental, que fica em Belém. E esses 3 núcleos, então, que é INPE, o INPE trabalhando aqui, a OBT e o Centro Regional da Amazônia, em Belém. Trabalhando, então, esses 4 núcleos, nós trabalhamos para fazer a produção, a identificação do uso da terra nas porções desflorestadas. Nós já fizemos, estamos aí com quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 versões. Começou lá, o primeiro dado que a gente divulgou foi um dado de 2008, depois vamos ver uma atualização de 2010, depois veio um recurso do BNDES, a gente conseguiu tanto ir para frente, como fazer o passado também, voltou até 91, 2000 e 2004. Esse projeto foi todo executado com recurso extra-orçamentário. Então, o primeiro recurso foi um recurso que veio do Banco Mundial, depois foi um recurso que a Embrapa conseguiu capitanear, e finalmente o recurso do BNDES foi um recurso do Fundo Amazônia para poder fazer esse mapeamento. Por isso ele parou em 2014, porque depois de 2014 para cá, a gente não conseguiu ainda capitanear novos recursos, já houveram algumas promessas, a gente já quase conseguiu algumas coisas, mas não efetivou. Então a gente está em busca de recursos, para tanto nós como os nossos parceiros da Embrapa, para que a gente possa dar continuidade. Inclusive, na última reunião, na reunião com o ministro Pontes, ele disse, na reunião, que faria o aporte de recursos para que a gente continuasse fazendo o Terra Class, junto com a Embrapa. Essa é a situação, alguns dados aqui mais importantes, chama atenção, a área de vegetação secundária, ela tem estado entre 20% a 24% em cada uma das edições do Terra Class que foi feito, e isso não significa que essa área de vegetação secundária está lá regenerando o tempo todo, desde 91. Não. Significa o quê? Que em 2004, 24% da área que foi desmatada encontrava-se em algum estágio de regeneração. Mas, normalmente, a vegetação secundária ela tem um ciclo bastante curto na Amazônia. Ela não fica lá, só uma parte residual fica durante muito tempo. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei especificamente com vegetação secundária. Na época, a gente chegou a estimar uma meia-vida de vegetação secundária. A gente emprestou o termo da química para fazer um cálculo de meia-vida, e nós chegamos aí a cerca de 3 anos, uma meia-vida da vegetação secundária. Ou seja, tudo aquilo que eu mapeei em 91, em 94, metade daquilo já tinha sumido. Mas aí vai surgir, ela vai aparecer em novas áreas, quer dizer, é um processo que ela surge, o cara corta aqui, depois ele abandona uma outra área, ela fica regenerando um tempo, ele corta lá, depois ele vai cortar uma outra área, ou seja, ela fica um pouco mudando de lugar, caminhando dentro do espaço desmatado. Tá? Algumas áreas vão ficar regenerando por mais tempo, óbvio, mas a maior parte dela vai voltar para o ciclo produtivo depois de um ciclo relativamente curto. A pastagem ocupa hoje aí cerca de um pouco mais de 60% da região desmatada, é o principal uso que se dá à porção desflorestada na Amazônia. Os dados recentes mostraram, essa conversão, mostraram que a pastagem é o principal uso que se faz após o desmatamento, muito pouco vira diretamente para a agricultura. O primeiro uso do desmatamento, predominantemente, são áreas de pastagem. Aí também cabe uma observação que o pessoal da agricultura, o Ministério da Agricultura sempre reclama, mas isso aí não é pecuarista, isso é o cara que está fazendo grilagem da terra. Ele faz pastagem, mas ele não tem boi ali. Bom, eu não posso ver isso, eu só posso ver o seguinte, usando a nossa tecnologia, eu só posso saber que aquela área foi efetivamente ocupada por uma área de pastagens. São gramíneas que estão ali ocupando uma área de pastagem. Então, por isso que a gente identifica isso em duas
duas tipos de pastagem. Uma pastagem arbustiva, que é de pior qualidade, uma pastagem onde já tem invasão de espécies já com alguma capacidade lenhosa, e uma espécie de pastagem, uma classe de pastagens herbácea, onde predomina, então, aquele pasto limpo, um pasto mais fácil de uso para pecuária realmente. As culturas temporárias, soja e milho, principalmente para a Amazônia, elas ocupam 5,6% dessa área desflorestada, dominam aqui na região do Mato Grosso, um pouco ao sul de Rondônia, e agora já começa a entrar também ao Pará, tem um pouco bastante já de ocorrência aqui na região de Santarém. Outras áreas, como mineração urbana, são áreas insignificantes dentro desse processo. Assim, insignificantes não, mas que tem uma porção muito pequena dentro do conjunto desflorestado da Amazônia. A tecnologia que a gente usa para fazer tudo isso. Tanto a parte de mapeamento, como a parte de disseminação, é 100% realizado em cima de tecnologias desenvolvidas dentro do nosso instituto. A parte de mapeamento é feito no Terra Amazon, um sistema que foi um sistema de banco de dados geográfico desenvolvido a partir das funcionalidades da TerraLib, que é uma biblioteca de funções geográficas. Vai direitinho, chefe, ó. Aí essas funcionalidades permitem essa customização do sistema para as nossas necessidades específicas. Por exemplo, uma coisa que existe só no Terra Amazon, que não existe em outros sistemas comerciais, são conjuntos de regras de mapeamento. Então, isso permite, por exemplo, o quê? Eu defino na minha regra de mapeamento que não é permitido a construção de nenhum polígono em cima da máscara de desmatamento. Então, mesmo que o nosso intérprete equivocadamente venha lá e desenhe em cima da máscara um polígono, o sistema automaticamente rejeita aquele polígono, porque ele compara aquilo com a informação prévia e diz, olha, não é possível a construção de um polígono em cima disso. Então, isso permite que o sistema seja eficiente e não exista essa questão de dupla contagem diária. Tem outras regras, a gente pode falar depois, mas é mais para definir assim, que é um sistema que foi construído e customizado para as nossas necessidades. Ele atende tanto PRODES, DT, como Terra Classe. Hoje a equipe da Embrapa, que é a nossa parceira, a gente está começando agora o Terra Classe Cerrado, eles estão lá em Campinas, trabalhando esse dado, e eles usam o Terra Amazon. A gente está hospedando um banco na Amazon, para que seja o compartilhado, que a gente consiga tanto daqui como de lá fazer, mas quer dizer, é uma tecnologia que permite que em qualquer lugar você pode distribuir esse trabalho em várias regiões do país e trabalhar conjuntamente naquele dado. A disseminação de dados é feita através do portal Terra Brasilis. O Terra Brasilis, então, ele faz a integração de um ambiente GIS, que pode ser um QGIS, um TerraView, outra coisa, com esse banco de dados, através de um serviço web, que disponibiliza essa informação tanto para consulta visual ou gráfica, como também disponibiliza na forma de serviços para atender outros bancos de dados, que é o que a gente faz com o IBAMA. No começo do projeto, do DT, cada vez que a gente precisava fazer um conjunto de mapeamentos, precisava fazer uma entrega para o IBAMA, eu tinha que fazer download, exportar o dado do meu sistema, fazer um zipinho, botava no e-mail, mandava para ele e falava, olha, mandei o e-mail para você com os arquivos desmatados. Ah, beleza, recebi aqui. Agora não. Tudo isso é feito entre a comunicação entre máquinas. Não existe a interação, não é mais necessário a minha interação com o técnico do IBAMA. Toda vez que eu atualizo esse sistema, o IBAMA tem acesso direto ao nosso banco de dados, então ele vem diretamente, a máquina do IBAMA vem diretamente à nossa máquina, captura esses dados que foram alterados e leva para o sistema do IBAMA. Então isso também permite uma comunicação muito mais eficiente, muito mais rápida, não depende dessa interação humana. Esses dados, a forma de divulgação desses dados é uma forma pública, isso respeita o plano de dados abertos do INPE. O INPE, como toda instituição pública brasileira, ele tem que ter um plano de dados abertos. A legislação assim o obriga. Nós cumprimos essa legislação, construímos um plano de dados abertos. Esse plano ele é renovado periodicamente e ele segue a legislação vigente no país. Tem uma plataforma que é dados.gov.br, que é o portal brasileiro de dados abertos, que disciplina a forma de disseminação, as obrigatoriedades, inclusive, da disseminação desses dados produzidos em instituições públicas. E esses dados, eles têm uma importância muito grande, muito maior, às vezes até do que a gente percebe. Eles têm a importância como dados de política pública,
né? Toda a parte de fiscalização, você pensa, toda a fiscalização depende da existência desse dado, toda a parte de planejamento do governo, decisões de política estrangeira são definidas a partir desse conjunto, da existência desse conjunto de dados, né? Mas ele vai além de política pública. Ele é um dado que atende a academia, né? Mas hoje já estamos, a gente está atualizando todo dia, já estamos perto de 1.200 citações apenas em revistas internacionais, né, catalogadas. Não tem tese, não tem trabalho de congresso, nada disso. São só trabalhos em revistas, em periódicos referenciados. Né? Já estamos perto de 1.200 citações desses dados do PRODES, especificamente. Então, é um dado de extrema riqueza para qualquer um, para toda a comunidade que estuda a Amazônia, que estuda a mudança de uso da terra, né? Ela se beneficia da existência desse dado para a produção de novos conhecimentos. E agora ele também está na questão econômica do país. Né? A gente sabe da importância que a matriz agropecuária tem na economia brasileira, isso hoje todo mundo sabe disso, todo mundo reconhece a importância da produção agropecuária na matriz, e como é que você prova hoje, né, como é que você segue as normas vigentes do país, principalmente quando você trabalha com o mercado externo, né, como é que você se adequa às regras de compliance dos compradores lá fora, usando o dado do PRODES. Né. Hoje, todo comprador de soja, né, os 4 maiores compradores de soja, foi feita a famosa moratória da soja, Cargill, Bunge, Amage, Dreyfus, são os 4 grandes compradores de soja, compram mais de 90% da soja aí. Eles só compram de quem não plantou aquela soja numa área que foi desmatada antes de 2008. Isso foi acordado num acordo entre os compradores de soja, entre as ONGs que trabalham com isso e o governo federal, né, usando o dado do PRODES. Então, o dado do PRODES é a referência, é aquilo que ele diz, olha, eu compro porque eu sei que essa área ela foi desmatada anteriormente a isso. Então, a existência desse dado permite. O TAC da carne é a mesma coisa. A questão dos biocombustíveis, o pessoal de Dendê usa a mesma referência. Então, é um dado que ele hoje perpassa muito mais do que academia e política pública. Hoje ele está dentro da produção econômica do país. Ele tem essa interface em diversos segmentos. E uma síntese rapidinho, então, o DT, dado diário, 64 metros, o PRODES uma vez por ano, com Landsat 30 metros, Terra Class a cada 2 anos, porque a dinâmica de uso da terra não é assim tão intensa que necessite um mapeamento constante desse dado. Então, a cada 2 anos é bastante suficiente e a gente está buscando recursos para continuar esse trabalho. Muito obrigado pela paciência de vocês. Agora, então, é uma rodada de perguntas, né, dentro de um tempo razoável, claro. Eu vou pedir ajuda para o pessoal da DPI, a Helena, aqui para organizar, quem levantou a mão e etc., tá? Porque senão a gente fica perdido. Para quem há pergunta, quem levantou, quem quiser ajudar, por favor. Eu só gostaria de acrescentar um dado que o Cláudio não falou aqui, mas que a gente deve dizer, que já adiantando uma pergunta. O que é legal e o que não é legal. O INPE não faz, nós não fazemos esse mapeamento de desmatamento que é legal ou que não é legal. Por 2 razões. Primeiro, porque a gente não tem o mandato para isso. E segundo, porque nós não temos todos os dados necessários para avaliar isso. Se aquele polígono é legal ou ilegal. Tecnologicamente e por expertise que a gente tem, a gente poderia fazer. Se alguém encomendar para a gente e der os recursos, a gente faz amarradão, né, Paulo? Mas assim, então, quando perguntarem para vocês, lembrem dessa mensagem também, que o INPE não tem interesse nenhum em utilizar esse dado para uma coisa ou para outra, porque não é nosso mandato e a gente não faz, tá bom? Então, vou abrir aqui as perguntas, vou dar... esqueci o seu nome? Nossa, muita gente. Luciana, eu vi o João, que foi na sequência, Geilson, o Paulo e o Gino. E aí, espera, gente, senão não dá. A Geilson primeiro? Vamos para cá, né? Agradeço o Geilson, que ele nos acomodou aqui hoje, ele fez uma mudança
Né? Então eu quero publicamente agradecer ao Geilson pela compreensão. Obrigado, Walter. Em relação àquele mapa lá do meio, né, tem uma região que é cor-de-rosa que é não floresta, né, e tem umas outras. Eu queria entender cor-de-rosa, que é não floresta, e vocês classificam as outras áreas. Então essa era a minha pergunta. Esse não floresta. A resposta é fácil para ela. Até eu sei. Mas eu deixo a bola. Vamos lá. Você quer terminar a pergunta? Mas Luga, eu tenho outra. Vamos fazer em bloco. Vamos fazer em bloco. Alguém mais? Bom, sobre a questão do não floresta. Tá fazendo bloco? É pior. Não, responde a pergunta. Ele ajuda a perder a memória. Então, deixa eu acrescentar a pergunta. Você colocou uma tabela. Bom, primeiro, super obrigada. Foi excelente a palestra. Muito legal saber como é que funciona. E que orgulho do trabalho maravilhoso que vocês executam. Bom, a pergunta é a seguinte. Tinha aquela tabela, a distribuição percentual das atividades que viraram as áreas desmatadas. Aquilo é em todo o desmatamento acumulado histórico da Amazônia? João, você quer falar daí? Você falou que era parecido? Não, na verdade é bem diferente. Então vamos fazer de 3 em 3. Tá bom, 3. Ô, Cláudio, eu não sei se é para você a pergunta, mas a gente vê, primeiro também parabéns pela exposição e o trabalho do INPE é fantástico e tem que ser muito valorizado. A gente vê muitas vezes na imprensa que a Amazônia está sendo desmatada e até que ponto isso vai ter uma influência muito grande no clima, né? Quer dizer, a gente vê que já está mais ou menos 20%, mais ou menos esse percentual que já foi tirado da floresta. E a gente sabe que a Amazônia é importantíssima para o clima do Brasil, da América do Sul, inclusive por causa daquele rio aéreo que traz a umidade para o sudeste, etc. Né? E, então, qual é a percentagem, ou aproximadamente, de devastação que vai realmente influir de forma definitiva nesse clima? Né? Qual é o tipping point aí desse desmatamento? Não sei se... Bom, vamos São começar 3 coisas diferentes, né? Uma sobre a metodologia. Vamos começar pelo não floresta aqui, então. Não, é bloco de 3. Bloco de 3. Tá? Então, o não floresta, quando a gente começou a mapear, a demanda era a Amazônia Legal Brasileira, só que dentro da Amazônia Legal Brasileira existem áreas que não são com formações florestais. É justamente essa área cor-de-rosa aqui, esse magenta, que aqui lá, que tem aqui no sul da Amazônia, você está também no norte, lá, norte, Roraima, no Amapá, no Rondônia tem um pouco também. Eles já não são formações originais, tipo savana. Então, como objetivo do projeto sempre foi de monitorar a perda de floresta primária, então essas áreas foram previamente excluídas do processo. Elas estão dentro da Amazônia legal, mas elas não fazem parte do monitoramento para o PRODES da Amazônia. No PRODES Cerrado, elas são sim monitorizadas, o que está dentro do Oceano. Tudo aquilo que está em amarelo, muitas cores da área floresta, ou área. Mas essa área era realmente, como é que foi traçado isso? O João Roberto, o Tadinho, lá em 80, quando começou o projeto, eles pegaram todas as imagens em papel, se debruçaram lá na biblioteca, pegaram todas as imagens da região, pegaram o mapa de vegetação original do Rodeio Brasil e a partir daí fizeram uma releitura desse dado diretamente na imagem do satélite, fazendo então as manchas dentro da floresta. Então isso foi excluído. Depois eu quero perguntar Sobre o resto da tabela. sobre o resto da tabela. Essa tabela, realmente, esses valores são sobre toda a porção desmatada na Amazônia. Então, hoje, nós estamos com cerca de 780 pedidos. Como foi feito na casa 2014, 760 e pouco mil quilômetros quadrados. Então, essa distribuição percentual se refere a isso. Toda a distribuição. Você tem, na página do TerraClass, você tem essa informação por estado e por município. Né? Se tiver, quem tem interesse especificamente para uma determinada região, pode então baixar isso lá. Tem uma outra página que a gente mantém junto com a Encontro Lembrado, chama TerraClass.gov.br,
Lá tem outras formas de recorte, inclusive recorte por passão hidrográfica, você pode analisar uma passão hidrográfica, você pode olhar o quanto mudou, o que era agricultura por pastagem, o que era vegetação secundária para a agricultura, você permite acesso todo, a gente criou uma ferramenta de gráfica que permite todas essas consultas. A pergunta do João, eu acho que eu sou bem pouco manipulado. Ela fala de certeza um pouco disso. A gente sabe a importância ecológica desse sistema todo. O Antônio pode falar disso aqui. Uma outra palestra inteira disso. A Thelma pode falar disso. Muitas outras pessoas podem contribuir nisso. Alguns cientistas que a gente tem visto na mídia é que é alguma coisa entre 20, o que eu tenho lido, de novo, não sou especialista nisso, eu tenho lido, tem falado entre 25% e 40%. Quase lá, então. A gente já pode estar bem pertinho ou pode estar um pouco mais para frente. Tá? Vai depender da onde você é fonte. Obrigado. Bom, primeiro eu queria ecoar essa enorme orgulho que nós temos. Você vê que quem está aqui vai olhar o que se gravou, muito impactante o momento, eu acho, crítico da instituição, porque vocês têm todo o nosso apoio, nosso entusiasmo, né? Eu quero saber a primeira coisa. Segunda coisa é, eu sinto falta do degrade. E vai pegar nessa pergunta. E quando você fala de coordenados, você fala de prótese, que é um dado pesquisador, a atmosfera interessa para ela, para lá fazer o trabalho dela. Então, se você tem uma floresta, um céu degradado até 60%, como ocorre muito velho, a função climática da floresta já foi do espaço. Então, aí, o que eu tinha noção é que a área degradada, a área da floresta já não funcional, chega a ser 2 vezes maior do que a área de corte de raço. Pelo menos isso foi uma inferência em cima do trabalho que vocês fizeram, alguns trabalhos do degradação de floresta. Se a gente for computar aos 20%, que a gente já chegou, mais 2 vezes essa quantidade, você já chegou no 40%. Então, o degrade, ele fazia parte desse rol de projetos, né, na primeira fase do DETER. Com o DETER B, ele passou a fazer parte das categorias de degradação. Não tem um mapa de degradação. O mapa de degradação é a terra fase. São as terras fase. A degradação está dentro do DETER. Dentro do DETER. Inicialmente a gente fazia junto com o PRODES. Uma vez por ano, pegava as imagens PRODES e fazia esse mapeamento, então, tanto do DETEX como do degrade. E aí depois, com a evolução do DETER, como dentro do DETER a gente passou a mapear as áreas degradadas, perdeu a necessidade de ter aquele projeto anual com as imagens PRODES. Então a gente tem agora, no dado acumulado do ano, você tem todas as áreas degradadas estão ali mapeadas. Certo. Tá? Eu sabe por que eu puxei essa... Porque agora de manhã me passaram a informação que está sendo feita uma nova PL no Congresso, já motivada por essa crise com o INPE, etc., e no qual eles querem colocar um teto de desmatamento. E eles estão usando o número de 30%. Agora 30% ainda é 2030. Então, pare e pense. Se você desmatar mais 10%, você está falando, basicamente, de metade de tudo que foi desmatado nos últimos 40 anos. O que significa isso? Então, eu vi, lá em 2008, eu lembro de uma crise também semelhante, ligada ao Blair, né? Aquela história lá, o Dalton detectou o desmatamento na época úmida, né? E aí, todo aquele desmatamento foi desafiado publicamente. E eu acho que naquele momento, vocês criou o degrade, né? Não foi isso, aquele estudo. Bem depois, na esquerda já tinha desenvolvendo algumas técnicas, e a gente tem uma resposta aqui. Mas não é a evolução do sistema. Ele vai pegar de 2020 para cá e foi ampliando, melhorando. Não, o que eu queria deixar só com uma resposta final, assim, é necessário
na realidade, a gente já passou do tempo, a gente precisa ser contabilizado todo o dano ao nosso floresta, não só a área fortificada. Especialmente por conta de estar também agora, existe uma mesma coisa em relação ao aquecimento global, existe um empurrar com barriga, faz um pouco mais grave. Acho que a gente tem mais 10 anos, não tem. Se vocês lerem o relatório que acabou de sair, a situação é gravíssima. A gente está perdendo muito planeta, não só nós. Então, a mensagem que eu acho que podia ficar de responsabilidade nossa, nós vamos agora mostrar os integrais. Né? As autoridades, eles só olham para o. Eles não estão olhando. Mas com essa forçante, ligar com o IPCC, ligar com as coisas que estão saindo aí, a situação é muito grave. Porque se agora a gente vai falar, até 30% dá, né? E aí a gente está perdendo. Então, Donato, eu acho que eu ia dizer o seguinte, todo sistema, e o próprio DP ele mostra isso, ele sempre pode e deve ser aprimorado, e a gente busca isso. Né? Hoje a gente não está, então isso que você está falando, por exemplo, pode ser um ponto de aprimoramento do sistema, mas gostaria de deixar outras... Eu sugiro que a gente passe a chamar de crise climática e não mudanças climáticas. Aí a Thelma está aqui, porque a situação é de crise. Depois, Bom, meu nome é Gino, eu sou da área da coordenação de engenharia e membro do Conselho Técnico-Científico do INPE. Eu gostaria também de começar parabenizando pela apresentação, dizer que eu tenho 17 anos aqui na instituição e há mais que vem para bem, né? Diante de uma crise dessa. E a gente vê uma apresentação, eu me deparo aqui com coisas que eu já ouvia falar, lia no jornal, mas não tinha aprofundado, como me aprofundei nos últimos dias, lendo, inclusive, no site de vocês, documentos que vocês mandaram a fundo um projeto bonito como esse. Me chama a atenção o fato, e aqui ouvindo o histórico do foi o DPEC, de que, de certa forma, muitos dos ataques violentíssimos que o INPE tem sofrido, principalmente por parte do próprio governo, mas não só o governo nos últimos dias, parte fundamentalmente de o INPE estar sendo punido porque cumpriu demandas do Estado brasileiro. O INPE foi contratado, foi pago para desenvolver projetos na linha do que foi apresentado aqui. E, de certa forma, a gente é meio que penalizado, a instituição é penalizada hoje por conta de cumprir demandas do Estado brasileiro. Né? Então, isso é realmente sim, estarrecedor. Acho que a outra questão que eu achei fundamental na apresentação, que me chamava a atenção, é essa questão da publicidade dos dados. Nós já tínhamos visto, não é só desse governo, mas nós já tivemos em outros governos, vocês lembram quando tentaram colocar a mordaça no IBGE, que o IBGE tinha que passar todo o seu relatório fechado para o governo, para depois o governo avaliar o que ia publicar ou não, ou quando ia publicar, ou o que ia publicar. E aquilo foi muito ruim e eu acho que a sociedade conseguiu suplantar aquilo. Mais ou menos é o que está sendo pedido agora. Que o INPE, vocês façam os cálculos, mande para Brasília, Brasília decide quando divulgar. Quando existe uma lei do governo federal que obriga a que seja público. Então, é quase que o governo nos obrigando a cometer infrações legais. Como é que a gente pode interpretar de outra forma essa questão? Então, esse tipo de debate, eu acho que traz à tona um debate muito mais profundo. Quando a gente ouve no dia a dia argumentos pouco técnicos, como, porque num primeiro momento chamou a atenção, quando alguém chega na TV e diz, mas vem cá, vocês estão contando áreas sobrepostas. Aí quando a gente vê que isso é praticamente impossível de acontecer devido à metodologia, como é que faz um discurso desse para a sociedade, partindo do próprio governo? Só pode ser para escrachar. Então, eu acho que há mais que vem para bem sim. O INPE está completando essa semana 58 anos de idade. Nós teremos as comemorações ou celebrações, que pode chamar assim, marcadas, se não me engano, para o início de setembro. Mas eu acho, Geilson, que a sua casa está cheia desse jeito aqui. Eu tenho 17 anos de INPE, nunca vi tamanha quantidade de pessoas aqui vendo uma apresentação técnica dessa importante.
E, para mim, eu acho que o INPE, pelo menos simbolicamente, está completando e celebrando o seu aniversário hoje. Vocês são todos de parabéns. Muito obrigado. Vamos seguir, né? Só um comentário bem rapidinho, a gente sempre teve essa postura de transparência do que a gente faz. E isso é uma instituição, e eu esqueço muito isso, a gente não está aqui, mas e nós somos uma instituição que pertence ao Estado brasileiro, então, como tal, a gente tem que atender as demandas que o Estado nos traz, da melhor forma, naquilo que é da melhor técnica possível. É isso que a gente tem que falar desse tipo. E também tranquilizar as pessoas que, por enquanto, estou dizendo por enquanto que ele não sabe, né, no dia de amanhã, mas assim, oficialmente não há nenhuma, nós não recebemos nenhuma comunicação de parar de fazer, de esconder, de censurar, nada, tá? Deixar claro para vocês isso, que a gente não recebeu nenhuma comunicação nem do MCTIC, ou do MCTIC, que é o nosso ministério, efetiva sobre isso. Né? Não é que estou dizendo, está tudo bem. Não, existe uma discussão, né? Ela está aí, todo mundo está vendo, mas eu também não quero enfatizar isso, essa expectativa que estamos tendo. Né? Quanto mais a gente estiver ciente de tudo que está acontecendo, mais difícil vai ser isso de acontecer. Bom, eu sou Heitor aqui do ETE, gostaria de parabenizar o grupo da ODT, responsável pelo programa. A gente sabe da relevância nacional e internacional do trabalho de vocês, eu pude ver lá fora referências sobre isso. E eu gostaria de fazer uma pergunta da seguinte maneira. Dentro da semana passada, de tudo que ocorreu na semana passada, inclusive a apresentação de vocês lá em Brasília, se eu não me engano, no dia 31, houve uma manifestação do ministro Ricardo Salles para a presidência da República e outros atores, onde eles usaram imagens de satélite e fizeram até uma crítica sobre a questão da resolução sobre essas imagens, mencionando o fato do programa de vocês de alerta não ter a resolução suficiente para fazer aquele alerta que eles estavam mencionando. Eu não sei se a imagem veio do link ou de outra fonte, se você souber, você pode dizer, fazendo essa crítica, então. Tá? Eu gostaria de saber da sua posição sobre essa manifestação, porque ela faz uma crítica em cima desse programa de 30 anos, e dentro da história que você já colocou, e vem em detrimento do trabalho do INPE. Eu vou comentar rapidamente, depois eu passar para o Cláudio, que é o seguinte, houve o MMA apresentou um relatório de avaliação, naquela reunião, na verdade foram 2 reuniões, mas nós ainda não tivemos acesso a esse relatório, então não pudemos nos debruçar tecnicamente sobre ele para verificar aqueles pontos. Tá? As imagens que se estava falando são as mesmas que aparecem naquele infográfico lá, aquelas de alta resolução, são as imagens da empresa Planet, da constelação Dove da Planet. Eles têm uma área chamada Planet Explorer, que é aberta, que você se loga lá e você consegue. Então, para fazer esse infográfico, a gente entrou lá como usuário qualquer e fazer isso. Nós não temos, essas imagens não são grátis, não são free, né? Alta resolução, dificilmente você vai achar, nesse nível você vai achar sem ter que pagar por ela. Então, ali foi feito só com isso, com esse acesso. Lá no dia deu para ver, né, ou não é que deu para ver, ele falou, né? Ele falou que foi feito um estudo sobre imagens Planet, mas nós não temos nenhum detalhe sobre quem fez, como fez, não tenho como te responder isso, tá? E não tenho como responder, porque isso também é uma cobrança que está sendo feita muito a nós. Respondam ponto a ponto cada um. Não tem como responder porque eu não tenho relatório. Eu solicitei que o MCTI pedisse a ele e eles estão aguardando. Agora o Cláudio vai falar um pouco sobre a questão da resolução, serviu ou não para deixar aberto.
Naquele relatório, teve uma apresentação pública que ele fez junto com o presidente da República, né? Estava o ministro do Ambiente e Segurança. O ministro do Ambiente e Segurança Institucional, o ministro do Meio Ambiente, o ministro das Relações Exteriores e o presidente da República fizeram uma apresentação desse PowerPoint mostrando o que eles apontam como problemas. Na reunião do dia anterior, na qual participaram o ministro do Meio Ambiente e o ministro de Ciência e Tecnologia, né, o ministro Pontes, nos foi apresentado de maneira até bastante na surpresa, né, nós fomos chamados a Brasília para uma reunião que seria no Ministério de Ciência e Tecnologia, com o senhor ministro de Ciência e Tecnologia, mas não havia menção de que haveria outros. Depois, no dia, a gente foi comunicado que haveria uma outra reunião, que provavelmente o ministro do Meio Ambiente estaria. E aí, nessa reunião que foi no Ministério do Meio Ambiente, eu primeiro fiz essa apresentação, mostrei o que a gente estava fazendo, só que ele pediu que eu fizesse a apresentação só do DT especificamente, porque o tempo já estava bem curto, já era no final da tarde, e em seguida ele pediu ao técnico dele, que cuida do monitoramento da Unibama, que fizesse aquela apresentação. De maneira bastante agressiva, o técnico disse: eu vim aqui para mostrar que o DT não serve para fiscalização. E aí ele mostra aqueles problemas. Os problemas tecnicamente são todos rebatíveis. Ele se faltou muito como erro, dizendo que o DT ele não mostra o tempo de resposta do DT é muito longo. O desmatamento começou lá em abril e você só mostrou em junho, como se fosse todo de junho. Então, eu teria que dizer, isso aqui começou em maio, começou em abril. Eu falei: você usou as áreas de degradação? Não usou. Então, a primeira coisa que eu disse para ele: você não usou as áreas, todos os alertas que eu apontei anteriormente, como área degradada, você considerou nos análises? Não. Primeiro ponto é isso. Segundo ponto, tecnicamente, o que eu expliquei aqui, uma coisa é ocorrência e outra coisa é detecção. Então, eu detectei aquilo em junho e eu fiz o alerta a partir de junho. Não quer dizer que ele ocorreu em junho, quer dizer que ele ocorreu naquele intervalo. Mas o conjunto de alertas, se você considerar mesmo os meses mais nublados, no mês de janeiro, um mês muito nublado, tem muito pouca ocorrência, a gente detectou pouca coisa, foram 370 alertas, se não me engano, mais ou menos isso, tá? Só isso já é missão bastante árdua se ele conseguir fiscalizar todos os 370 pontos. Então, não é falta de alerta que, tecnicamente, eu posso dizer que não são falta de alerta. A questão de contagem dupla de área, que ele mostrou, inclusive, ele mostrou polígonos de anos anteriores. De novo, a metodologia do DT, como é que ela funciona? Ele é um alerta de desmatamento. Eu não estou dizendo que obrigatoriamente aquilo é um desmatamento. Eu estou alertando as autoridades de que ali existe um desmatamento, uma possibilidade de desmatamento. Se aquele alerta não se confirma no PRODES seguinte, aquela área sai da máscara e ela pode novamente ser alertada em anos futuros, até que efetivamente ela entre, ela seja detectada como desmatamento no PRODES. Então eu falei: ministro, o senhor está olhando para coisas de anos anteriores. Essa comparação não é válida. Ele falou: mas então você está contando duas vezes. E ao término dessa reunião, ele encerrou a reunião, chamou a imprensa e disse que o INPE concordava que haviam erros nos dados. Só que não foi isso, nós não concordamos, aquilo foi rebatido, mas ele disse para a imprensa, e vou afirmar novamente, que o INPE concorda que existem erros, não é verdade. Então, o INPE explicita a metodologia. A metodologia está clara lá e está disponível para explicar para quem quiser. Dentro da metodologia, ainda que você possa sempre aprimorar, por exemplo, posso dizer para vocês que agora no mês de julho... A questão das imagens, para análise, ele usou o conjunto da Planet, como a Luiz havia dito, e nós temos, olha, o INPE não está refratário à mudança. Nós somos sempre abertos à mudança. Se o governo entende que é absolutamente necessário o uso de imagens diárias, é um custo bastante elevado. Uma estimativa de valores, só para o estado do Pará, uma cobertura anual com a Planet custa 8 milhões de reais. Então, se ainda assim o governo entender que elas são absolutamente imprescindíveis para o sistema de monitoramento, a gente está aberto a adaptar o nosso sistema para o uso dessas imagens. Ele passou de forma isolada essa informação à mídia, que só ficou a versão dele valendo. O assunto de vocês internamente não foi revelado
para a mídia. Mas olha só, de novo, gente, a gente quer comunicar para vocês saberem e tal. Eu acho que a gente também tem que dar oportunidade para as pessoas falarem, porque senão a gente vai focar muito nessa polêmica que não é o objetivo. Bom, a minha complemento da pergunta é porque ele mencionou em função disso que a falta de vamos dizer assim, transparência ou de resolução, ele poderia licitar novas imagens de empresas e privatizar com uma outra empresa esse tipo de trabalho de vocês. A gente reforçou isso para ele. Se o senhor entende que é absolutamente necessário o uso de imagem de alta resolução e alta resolução temporal e espacial, tudo bem. O INPE está aberto, desde que haja financiamento, a adaptar o sistema para isso. E outra coisa também, olha, veja, isso também, o ministro foi claro, ele falou, vou lançar um edital. Vou lançar um edital. O edital não saiu, então não tem como nós compararmos com algo que não conhecemos, né? Esse edital vai ter termos lá que a gente ainda não sabe, né? Então não tem comparação. Sim. Quem que é? A Ada, depois o Elbert. Oi, Cláudio, Lúbia, vocês estão me ouvindo? Em primeiro lugar, parabéns, me juntando ao coro e minha solidariedade por essa tempestade que vocês passaram nos últimos tempos. Minha pergunta, eu quero entender como funciona esse processo, tá? Então, eu queria saber qual o grau de automação na análise das imagens. Ou perguntado de outra forma, quanto de interferência humana tem na análise das imagens? Qual o grau de liberdade que o técnico tem? Vocês falaram em algumas regras. Por exemplo, tem a máscara, e mesmo que o técnico queira, ele não consegue contar tudo de novo. Qual é esse grau de liberdade e que tipo de controles tem para que o que acontece? Na hora que a gente mostrou a tecnologia, talvez, bota aquele slide lá. Quando a gente no slide de tecnologia, tem uma fotinho lá, onde todos desses 3 projetos, eles são feitos por uma combinação de processamento de imagens e interpretação visual por expert. Então, o mapeamento do polígono, ele é feito por uma pessoa humana. Tá? Existem até sistemas que fazem automatizado, mas eles não têm o grau de precisão que a gente tem com o mapeamento por intérprete. Esses intérpretes, eles são treinados, eles são treinados, e mais que isso, o sistema que a gente tem, ele é muito mais do que olhar uma cena de imagem. Ele envolve essa cadeia de processamento de longo prazo que foi desenvolvida, tanto que chega ao ponto da gente ter até o software que faz isso. Então, cada polígono, os polígonos eles são interpretados por intérpretes e são auditados por alguém mais sênior, mais experiente, que entende melhor e que diz, olha, isso aqui está certo. Se não está certo, devolve. E a gente controla cada um, o sistema permite que a gente olhe cada polígono, a gente sabe quem interpretou, quem auditou, quanto tempo ele entrou, se ele voltou. Então, isso também é uma forma para os gerentes de projeto, como o Cláudio, o Maurano, as pessoas, ele poder avaliar que este grupo de intérprete, esse intérprete não está bem. Então, vamos dar treinamento para ele, ou vamos substituir para ele. Então, aqui, espalhado nesse auditório, você vai encontrar gente que é auditor, você vai encontrar gente que é intérprete. Então, essa sua pergunta, qual o grau de intervenção humana, é difícil de responder. Ele é muito grande, porque finalmente mas é um processo que o final, o resultado final, o que se escreve, o que sai, a comunicação, ele é todo validado por servidores de carreira do INPE, né? E multidisciplinar. Então, você tem gente expert em assessoramento remoto, com doutorado em assessoramento remoto, você tem o pessoal da computação, que entende os sistemas, que é capaz de desenvolver esses sistemas e mapear essa metodologia. Óbvio, nós, mudando off-topic um pouquinho, né? Claro que o INPE está trabalhando na inovação, de tentar automatizar isso ainda mais. A gente tem projetos de construir infraestruturas para fazer isso mais automaticamente, com plataformas de exploração de dados. Mas pelo que aconteceu aqui, né, no momento, você já sabe que a gente está naquela situação que a gente brinca. A gente tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. Né? Porque a responsabilidade pelo dado é tamanha, né, e tem tanta influência,
que eu não posso me dar o luxo de abaixar o grau de acerto que eu tenho. Né? Então, isso é feito em paralelo, com inovação, porque somos o Instituto de Pesquisa. Né? Eu queria também um pouquinho off-topic, se eu não falei, queria dizer que esse é um trabalho, como eu falei, da área. Nós estamos aqui meio que recebendo os créditos, mas isso não começou agora, começou em 88. Tem muita gente nessa sala aqui que é responsável por acontecer cada pedacinho desse, tá? Então, os aplausos, para mim, são para a coordenação de observação da Terra. Não são nem para o Cláudio e nem para a Lúlia. O Elbert depois o Dani. Antes de mais nada, vocês realmente estão de parabéns, a equipe de vocês, a equipe do INPE. Quer dizer, 58 anos de história, né, nós adquirimos uma credibilidade internacional, uma respeitabilidade que ela existe por conta de um trabalho bem feito, um trabalho que encontra respaldo em todos que fazem algo parecido. Né? Agora, muitas das perguntas que eu queria fazer já foram feitas. Mas eu queria saber o seguinte, 2 detalhes. Primeiro o seguinte, existe alguma incerteza associada aos dados? Por exemplo, vocês sabem estimar qual a confiabilidade desse dado que você revela? Segundo ponto é que me parece que essa informação, essa palestra que vocês falaram, falando do sistema, ele precisava ser apresentado também para uma audiência pública, ou seja, para a imprensa, para as pessoas que estão interessadas. Porque o que se percebe também nas manchetes de jornal, inclusive das autoridades, é que eles estão também levantando pontos que não existem, como o Cláudio falou, acerca da porcentagem de desmatamento. Ou seja, quanto mais transparente nós formos explicando para a sociedade o trabalho que a gente está fazendo, menos susceptível nós seremos a esse tipo de interpretação errada, ou seja, entrar nessa crise. Então, são essas 2 perguntas. Existe uma incerteza associada aos dados, mesmo na UDPR, que é para, na verdade, detecção de eventos, e essa história aí de divulgar publicamente os dados. No PRODES, a gente fez um trabalho em 2 anos, o PRODES tem certeza que foi justamente isso. Nós pegamos um conjunto de 5.000 amostras dentro da Amazônia Legal Brasileira, distribuídos, era significativo para a área que a gente trabalhou, dentro de todos os estados de 1.000 amostras, e 3 equipes externas ao INPE, na Universidade do Acre, do INPA, e a terceira independentes, participaram desse processo, e eles avaliavam, então tinha essa amostra, tinha um ponto, e avaliava aquele ponto e dizia, o que eu estou vendo aqui? Desmatamento ou floresta? Ele não tinha outra informação, ele tinha só um ponto, a partir desse ponto a gente chegou numa certeza, o erro associado, no nosso caso, para toda a Amazônia, a gente calculou para cada estado, mas no geral, para toda a Amazônia deu 92,6% de acerto. Então, por isso, ressaltando o que você falou, por isso a gente ainda mantém um processo muito manual. Processos automatizados hoje chegam na melhor situação a 80%. Então, já é muito bom, mas para o fim a que se destina esse dado, 80% não é suficiente. A gente precisa de algo acima de 90% para poder pensar em trocar um processo por um processo automatizado. E a respeito da divulgação dos dados, a gente sempre procura da melhor maneira possível atender todas as demandas. Esse ano eu já fui 2 vezes à Câmara dos Deputados, no ano passado eu fui ao Senado. Sempre que demandado, nós vamos. Universidades, congresso, festinha de aniversário. Se rolar, a gente vai. Aliás, por favor, se vocês encontrarem a gente fora do INPE, no barzinho, no cinema, na rua, por favor, pergunta o que é problema do INPE, por favor. Parece piada, mas é verdade. Recentemente, mês passado, em junho, teve aquele Python Science,
Eu fui para o técnico para falar de PROD lá no Boteco, fiquei lá 1 hora falando lá no Boteco. E além disso, a gente procura atender a imprensa também da maneira mais técnica possível. Assim, através da assessoria de imprensa, através da imprensa quando nos procura, a gente procura explicitar nosso trabalho, mostrar os resultados para deixar claro isso. Levar o mais aberto possível. A imprensa foi convocada, no caso, para a apresentação de vocês, responder esses dados? Não, porque hoje era mais uma coisa interna. O primeiro objetivo aqui foi uma demanda que havia assim, olha, a comunidade do INPE está muito sedenta, ela gostaria de entender melhor os processos, gostaria de participar mais, ter esse conhecimento. Então a gente, no primeiro momento, falou, vamos fazer uma house para contar para o nosso público, para a nossa gente, o que está fazendo. Então vai ser convocado para essa A gente vai discutir, Belbert, não dá para responder isso. Eu vou furar a fila aqui e passar para o diretor. Está alocado até 4 horas. Então, peraí. Mais umas 3 perguntas, tá? Porque a gente tem uma dificuldade técnica, mas o vídeo gravado vai eventualmente ser colocado. Se o senhor está esperando, né? Eu vou pedir para o pessoal ser breve, senão não dá para atender. Bom, pessoal, como presidente do sindicato, eu achei interessante colocar essa minha fala por causa da fala do Elber. Que a gente tem discutido esse assunto, né, essa crise na diretoria do sindicato, e uma situação que a gente coloca é usar os nossos contatos parlamentares para que seja estabelecida uma CPI voltada para essa área e que tem essa visibilidade que o Augusto falou, porque isso é muito importante. Porque num debriefing de uma reunião ocorrida com esse pessoal da OBT aqui, foi dito que o INPE reconheceu o erro. E depois o ministro do Meio Ambiente falou que quis mentindo. E uma outra situação é que aquela reunião é uma reunião que deixa muito desconfortável a comunidade pela ausência do ministro de Ciência e Tecnologia. Então, institucionalmente, o INPE conta com a defesa do ministro da pasta. Ali, o ministro do Meio Ambiente anunciou uma decisão que interfere a ação da pasta do ministro de Ciência e Tecnologia. E essa situação é uma situação que nos traz muita intranquilidade no sentido de não termos oportunidade pública de colocar essas questões que foram colocadas aqui internamente. Precisa sair daqui da comunidade. Muitos aqui não conheciam, eu sou da área aeronáutica, não conheço nada dessas coisas, mas gostei muito da apresentação, mas precisa sair daqui do meio e ganhar a sociedade brasileira para defender essa instituição. Obrigado, Maria. Sim. O meu interesse é uma questão técnica, simplesmente. Esse trabalho que vocês fazem aqui, os outros países que fazem esse trabalho semelhante, usam as mesmas imagens, os mesmos satélites que vocês usam, ou parte delas são iguais, O Brasil é o país mais avançado de fazer esse monitoramento, o wall-to-wall que a gente fala, esse monitoramento completo, é praticamente o único. Tem um artigo na Science de 2007 em que o autor diz que o Brasil é a inveja do mundo no sistema de monitoramento. Então, ele é o único. Claro, hoje em dia a gente vive uma época de muito mais disponibilidade de imagens de observação da Terra, e aí tem o dedinho do INPE também, tem que falar, porque o INPE foi o pioneiro na política de dados abertos de imagens de média resolução, que abriu as imagens do CIBERS para o Brasil. Na sequência veio o SGS dos Estados Unidos abrindo a do Landsat, depois nós abrimos o CIBERS globalmente, depois, hoje em dia, a ESA, a União Europeia, abriu o Sentinel, a JAXA já está começando no Japão, e eu, por exemplo, tenho contato com o pessoal da ISRO,
que já me escreveu perguntando, a gente vai começar a abrir os nossos, queria saber com vocês como é que faz. Então, assim, isso também tem um dedinho nosso. A Thelma aqui já levantou a mão e falou, é o único, então é porque ela sabe, por causa do IPCC. Então, o monitoramento Brasil, que o Brasil faz, nessa constante, né? E até ter aquela estratégia de monitoramento dos biomas, né? Hoje a gente está focando na Amazônia, mas nós também já estamos usando essa tecnologia para fazer monitoramentos para os outros biomas, né? Já temos para o Cerrado, PRODES e DT. PRODES e DT viraram conceito, né? O PRODES do Cerrado, o PRODES e DT. E começamos o PRODES no Pampa e no Pantanal, com recursos extra-orçamentários. Então, o meu sonho é a gente ter o monitoramento completo para o país inteiro, até o final do ano. De novo, é um trabalho de muita gente, tem muitos coordenadores de projeto, tem muita gente trabalhando, mas não é o caso da gente detalhar aqui. Só para aqueles da Universidade de Maryland, eles trabalham com o Landsat também, que é similar ao nosso, só que eles têm métodos mais computacionais. Eles têm menos intervenção humana, trabalham muito com a questão de mudança de NDVI. Por isso que ele considera muita área degradada, muito fogo, como desmatamento. Então, é um pouco diferente. Ele usa mais ou menos as mesmas imagens, mas a metodologia é um pouco diferente. Vou falar rápido. Obrigada, Claudinho. Obrigada, Lívia. Oi? Deixa eu ter uma na frente. Pode ir depois. A minha não, então vou bem rapidinho, né? Quer dizer, o Gino está 17, eu estou a 37, né, Gino? Pedindo as contas já. Mas eu acho que eu queria pontuar alguns elementos, né? Quer dizer, quando o PRODES começou, quer dizer, na verdade existia internacionalmente, muitos outros países, os Estados Unidos faziam, a Europa faziam, estimativas do desmatamento na Amazônia. E era complicado, porque nós, brasileiros, não tínhamos um sistema que permitia saber se aqueles dados eram estimativas críveis ou não eram críveis, né? E quando a gente começou, então, o PRODES, depois já com uma metodologia bem consolidada, eu me lembro bem de uma reunião que houve aqui no INPE, vou saber precisar exatamente o ano, talvez 1990, não sei, foi bem, 1992 talvez seja uma data, onde se trouxe ao INPE todos esses pesquisadores internacionais que estavam fazendo estimativas do desmatamento na Amazônia. E a partir dali ficaram uma semana aqui no INPE, vendo a metodologia, entendendo a metodologia, vendo como estava sendo feito, e a partir daquele instante, nunca mais houve estimativas do desmatamento na Amazônia por causa da credibilidade que foi dada àquele sistema. É interessante a gente ver que se alguém quiser pegar lá nos museus agora, né, a forma como o detalhamento do desmatamento era feito polígono a polígono, a gente chamava que era, até a Shen Xuxin, a gente vai lembrar que era uma chinesa, que era só trabalho de chinês para fazer aquele trabalho tão minucioso que fora do Brasil se fazia. Aqui tem um desmatamento, então botar um polígono aqui, ó, pega tudo, né? Então aqui tem um bocadinho de desmatamento, pega tudo aqui. Então não existia aquela acurácia, aquela precisão que o PRODES começou a desmontar e que desmontou qualquer iniciativa internacional de fazer. Aí passaram para outros países e deixaram o Brasil em paz, com uma credibilidade, né, que até hoje persiste. Então foi feita a pergunta, né? Agora nós precisamos de um esclarecimento assim um pouquinho melhor. Existe algum outro programa da natureza do PRODES no mundo? Não existe. O INPE é considerado o maior programa de monitoramento de desmatamento do mundo. E por quê? Porque ele não é feito em base amostral, ele pega wall-to-wall, como a gente costuma falar, e a temporalidade dele anual é algo que para o mundo é simplesmente algo de inveja. E a terceira característica é que está tudo público, né? Como o Cláudio falou, não vou repetir, e que tem sido realmente o nosso estandarte internacional, que quando dentro dessas iniciativas de se beneficiar os países que reduzem o desmatamento e falam, não, nós vamos
ter que fazer uma verificação, o Brasil, ele diz, verificação individual de especialização. A verificação é para o mundo inteiro. Está tudo ali, as imagens, as interpretações, tudo é disponível. Então, não precisa mandar 2, 3 lá para fazer, porque a gente tem o mundo inteiro, né, para fazer. Então, essa é uma questão. Então, eu reforço esse ponto. Sobre a questão da interpretação visual, o melhor intérprete é o olho humano. A máquina não consegue ver contexto. Então, essa fica a minha resposta. Não é a primeira vez que somos questionados sobre essa questão. Vou finalizar, Lúcia, com a questão dos nossos dados, né? Quer dizer, como de fato o nosso maior usuário, o usuário que realmente deu origem ao DT, foi o Ministério do Meio Ambiente através do IBAMA, né? Muita conversa. Tá? Mas hoje, quando a gente pergunta, né? Eu tive a oportunidade de passar, estar à frente ali, não é? Justamente do Departamento de Políticas para Combate ao Desmatamento, e quando a gente questionava, então, em IBAMA, quantos por cento dos dados do INPE eram verificados em campo para combater o desmatamento, a resposta foi, antes da minha saída homérica, 1%. Então, questionar se precisa melhores dados do que nós fornecemos, na minha opinião, se for para fazer isso, é um desperdício de dinheiro público, certo? E eu acho que daí é uma questão que tem que ser melhor. Segundo, sendo comunicado adequadamente, quero fazer crer, por que se necessita de um outro sistema de monitoramento? É isto que causa o ruído, o problema e depois o questionamento. Então, por que o governo quer substituir um sistema que é crível, que é consistente, a série histórica mais consistente que existe no mundo, mais de 30 anos de dados? Então, essa questão da comunicação, na minha opinião, ela está falha. Porque se o governo precisa de dados melhores ou de um outro sistema, nós precisamos saber para que é. E aí entender se o INPE poderia ou não suprir essa necessidade. Mas, de fato, se for para monitoramento e controle, precisa colocar dinheiro no IBAMA e dar uma maior força para que eles possam fazer aquela verificação, então, e, de fato, combater o desmatamento na raiz. Então, fica aqui uma mensagem para o nosso futuro ministro, olha, gostaria muito que fosse ministro do Meio Ambiente, mas enfim. Futuro diretor, que sua publicação não está ainda feita. Hoje eu dei uma entrevista para finalizar minha fala, e, claro, você foi meu aluno disciplinado, fui de sua banca, ou seja, você usou o Prodigy para fazer a previsão de desmatamento na Amazônia, né? Ou seja, tem que ser um árduo defensor, porque senão sua tese cai. Né? Pessoal, só para finalizar. Então, eu só finalizei o seguinte: com a sua qualificação, com o seu entendimento do INPE, o que a gente espera é que você possa ser um porta-voz para todos aqueles que, infelizmente, não estão entendendo exatamente se comunicar e se fazer entender. Então, eu pessoalmente faço esse apelo. Muito obrigada. Só o Alex está segurando, depois eu vou passar para o Darton e a gente encerra, tá bom? Tá. Na verdade, a minha vai ser mais rápida depois da fala da Thelma, que era só a questão da comunicação com o IBAMA. Sempre houve esse protocolo, desde o tempo que foi assinado com o Perón, de conversas entre diretores, ministro do Meio Ambiente, ministro da Ciência e Tecnologia, para sair os dados. Você me informou agora que o IBAMA tem acesso direto ao banco de dados do INPE, que foram feitos 370 alertas no mês de nuvens, né? Um mês ruim de alertas, mesmo assim foi colocado. A Thelma colocou 1%
de ações formais. Aonde houve a falha da comunicação, para o técnico do DETER chegar para vocês e falar, vou mostrar para vocês que o DETER não funciona. Aonde a comunicação quebrou para que isso tivesse acontecido. Eu não dei os parabéns, mas o trabalho, a palestra foi espetacular, foi super esclarecedora. E acho que o trabalho é só a questão de todo mundo saber o que está sendo feito há muito tempo. Quem acompanha mais de perto vê esse trabalho. Em algum momento, essa comunicação se quebrou para alguém chegar e atacar um trabalho de 30 anos dessa maneira como foi atacado. Olha, no que diz respeito específico à questão mais da OCT, ele era válido até novembro do ano passado. Sim. Aí em novembro, calhou que veio a transição, né, quem estava lá já não estava mais mexendo com isso, a gente também não se mexeu, na verdade nenhuma das duas partes se mexeu para renovar o OCT. Então, a gente conversou assim, aquela coisa de, e ficou nisso. Como já no final do SCT o IBAMA já acessava diretamente os dados, na verdade até o ACT ele perdeu um pouco aquela figura, a importância de... Ele continuou consumindo os dados, recebendo, até hoje ele recebe os dados diariamente. Então, assim, o ACT, a formalização dele, talvez seja um erro nosso, a gente devia ter dado sequência àquela formalização, mas enfim, acabou que a gente não via essa necessidade. Com a entrada da nova equipe, houve muitas mudanças, a diretoria de florestas recentemente foi nomeado um diretor de florestas, ele ficou por vários meses, o cargo ficou vago, então a gente perdeu um pouco essa interlocução que havia com o Ministério do Meio Ambiente. Os técnicos com quem a gente se relacionava, muitos saíram do Ministério, tem uma equipe que é nova e que até o momento a gente não tem ainda um diálogo bastante produtivo com essa equipe. O que a gente tem pedido encarecidamente ao MCTIC que restabeleça esse canal de comunicação, fortaleça esse canal de comunicação e aí os povos que têm sido tentado arduamente desde o início do ano. Bom, o Darton vai falar agora. Pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Eu já conversei com várias pessoas e a Thelma já levantou a bola, então eu não preciso me provar. No seguinte sentido, eu ainda não estou diretor, falta um processo administrativo que vai me habilitar a posse. Então, tenho vindo ao INPE essa semana para me instruir, para conhecer os processos, para que quando o dia 1 de trabalho aconteceu, esteja pelo menos no nível da dúvida. Okay? Então, eu gostaria de só fazer uma ressalva. A Lúbia mais cedo me perguntou se eu ia fazer uma pergunta. Eu estava que nem aluno em recuperação em véspera de prova. Eu estava anotando uma opção de pergunta para fazer, mas eu vou deixar para depois. Saturno. Eu vou pegar o Saturno aqui como auxílio de instrução. A gente subiu junto no elevador. Eu ia chegar na hora certa, mas a culpa dele que me segurou. E aí ele fez uma selfie lá dentro do elevador, com a turma toda lá, e brincadeira ou não, porque toda brincadeira tem um fundo de verdade, ele falou, me chamou de interventor. Então é o seguinte, eu conheço muita gente aqui por causa do meu tempo de OBT, mestrado, e depois do mestrado fiquei no IAE e depois no IAB, sempre lidando com sensoriamento remoto, porque eu não tive sempre um contato muito forte com o pessoal do OBT. O restante eu não conheço, então eu peço que vocês acreditem no que eu vou falar, porque eu sei que eles não precisam do pedido, eles acreditam. Eu sou INPE, sempre fui e não vai ser diferente. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque eu não participei do processo decisório que culminou com a minha indicação de designação. Eu aceitei o convite, é diferente. Tá? Eu lembro, todo mundo sabe agora, né, pelas informações circulares, eu sou oficial da Força Aérea, na crise dos controladores de voo, a Força Aérea Brasileira também tomou muito tiro na asa, como a gente costuma dizer. E o DSEA é uma instituição tão séria quanto o INPE, e os critérios, os procedimentos adotados, que são respeitadíssimos na ICAO, na OACI, na Organização de Aviação Civil Internacional, sempre foram respeitados, e o DSEA continua lá, bonitinho na vida, porque isso aqui é uma pane de comunicação, na minha interpretação, que foi muito mal conduzida não vou nem dizer de lado a lado, porque eu não sei mais o que é lado nessa história. Minha coisa é perguntar quantos lados tem uma bola. Tudo bom. Mas
realmente a gente precisa melhorar a comunicação, e o INPE é uma organização de excelência, ela vai continuar fazendo com excelência aquilo que ela faz, que é ciência e ciência aplicada. Não temos que entrar nessa querela de o ministro Salles diz isso, o Estadão diz aquilo, a Folha diz aquilo outro. Isso é problema para fora daqui. Aqui dentro a gente tem que ratificar o nosso método. Eu não consigo entender como é que alguém vai chegar depois de 30 anos e sacar em segundo semestre de 2019 uma solução de 8 milhões ano melhor do que essa que foi amadurecida, testada em combate. Então, eu não acredito nisso. É comunicação, é trabalho de convencimento. Tá? Então, eu continuo, segunda-feira, né, a gente tem mais aula de aprendizado aqui para mim, depois. Enquanto eu não vou, semana que vem eu estou em Brasília, com um compromisso anterior, que não tem nada a ver. E eu só quero de novo externar, assim, o privilégio de voltar a trabalhar com os meus ícones, né? Eu vou colocar aqui a Thelma como representante dos meus ícones da pesquisa, que é onde eu comecei a fazer pesquisa em 1990. Tá bom? E agradecer a acolhida de todos, com quem eu já tenho conversado. Muito obrigado. Bom fim de semana. Bom, gente, a gente termina aqui esse evento, mas vocês sabem nossos e-mails. Qualquer outras dúvidas podem nos procurar, tá bom? Muito obrigada.